Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a história de um local que ficou tristemente célebre, o Campo Prisional do Tarrafal, ou, como foi oficialmente designado na sua primeira fase de existência, a Colónia Penal de Cabo Verde. Para tal, convidámos o fotógrafo João Pina, que publicou recentemente um livro intitulado justamente Tarrafal, editado pela Tinta da China. Este livro, composto por correspondência real e imaginária e por fotografias de época e contemporâneas, baseou-se no caso de Guilherme da Costa Carvalho, militante comunista e preso no Tarrafal desde 1949. Guilherme da Costa Carvalho é precisamente o avô do nosso convidado de hoje. João Pina, bem-vindo ao programa. Olá, boas tardes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de passarmos à conversa, apenas umas notas breves sobre o campo prisional do Tarrafal. A decisão governamental de construir um campo para presos políticos num local isolado e então insalubre data de 1935. A medida enquadrou-se na reestruturação prisional iniciada no ano anterior, quando a cadeia do Aljube passou para a tutela da então Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. De seguida, as cadeias de Caxias e Peniche passaram também a ser diretamente tuteladas pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Note-se que as deportações por motivos políticos não foram iniciadas pelo Estado Novo. Tal aconteceu também, embora a título excepcional, durante a monarquia constitucional, por exemplo, com o caso dos implicados na tentativa de golpe falhado de 28 de janeiro de 1908 e durante a Primeira República. A ditadura militar continuou e ampliou uma solução que vinha, pois, dos tempos anteriores. Como consequência da revolta de fevereiro de 1927, cerca de 1000 oficiais implicados foram deportados para diferentes partes do então território português, desde os Açores a Timor. O mesmo aconteceu com os implicados na Revolta da Madeira, de abril de 1931. A partir da década de 1930, com a institucionalização do Estado Novo e o controle das Forças Armadas, as deportações passaram a ser maioritariamente civis, sobretudo de membros do PCP. Em 1935, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado conseguiu aprisionar a quase totalidade do Comitê Central do partido, incluindo Bento Gonçalves, que viria a morrer no Tarrafal em 1942. A 29 de outubro de 1936, o campo prisional do Tarrafal, ainda não inteiramente construído, recebeu os primeiros presos políticos. Eram 157, muitos deles com ligações à Greve Geral de 1934 e ao sindicalismo ou ao PCP, ou então à chamada Revolta dos Marinheiros, de setembro de 1936, ocorrida nos navios de guerra Bartolomeu Dias, Dão e Afonso de Albuquerque. Refira-se a propósito que a inauguração precipitada do campo prisional deveu-se muito a esta revolta na Armada. Até 1954, o Tarrafal recebeu um total de 340 presos, dos quais morreriam 34. As condições de vida nesta prisão política eram particularmente duras. O clima era insalubre, com pouca água e a existência de muitos mosquitos, que propagavam doenças. A alimentação era deficiente, assim como os cuidados de saúde. Os trabalhos forçados, a tortura, com destaque para a selva frigideira, e o isolamento contribuíram para tornar a vida dos presos políticos uma provação particularmente dolorosa. Paradoxalmente, o campo prisional contribuiu involuntariamente para a refundação do PCP, isto pela concentração de militantes comunistas que logo criaram a Organização Comunista Prisional do Tarrafal. Encerrada em 1954, já no contexto do pós-guerra e muito por pressão da comunidade internacional, o Tarrafal reabriu em 1961, desta vez com o nome oficial
de Campo do Trabalho do Chão Bom e sob tutela do Ministério do Ultramar. Então, continua a ser o destino de presos políticos, desta feita de militantes dos movimentos de libertação africanos. Durante esta fase, o Tarrafal recebeu cerca de 226 presos, isto até 1974. Encerrado definitivamente 2 semanas depois do 25 de Abril, o campo prisional do Tarrafal funcionou como quartel militar entre 1975 e 1985. Votado ao abandono durante os muitos anos seguintes, foi resgatado a este estado em 2009, à altura em que foi transformado no Museu de Resistência, hoje o mais visitado de Cabo Verde. Henrique, depois desta breve introdução, passava-te a palavra para iniciarmos a conversa com o nosso convidado sobre a história não só deste campo prisional, como dos muitos presos que por lá passaram. João Pira, eu segundo percebo, os teus avós, digo bem, teu avô, aliás, teu bisavô esteve preso no Tarrafal, e tu depois, naturalmente, não só pelas histórias da família, como pelo testemunho presencial, já o campo fechado, já provavelmente como museu, visitaste o Tarrafal. Eu visitei o Tarrafal umas 3 vezes. A primeira ainda não era museu, a segunda era um museu incipiente e a terceira já é um museu mais ou menos como está agora, digamos, que é um verdadeiro museu. E devo dizer o seguinte, aquilo ainda é arrepiante. Eu não sei se foi esta... Quer dizer, é arrepiante a gente entrar ali e pensar que houve pessoas... Ali, por exemplo, na frigideira, que mais tarde se chamou a Holandinha. A frigideira já não existe. Não, é a Holandinha. Foi demolida. Foi e demolida. Substituída, não foi? A Holandinha que está dentro do campo, a frigideira fora do campo. Aí a frigideira, olha, já me estás a dar informações que eu não tinha. A Holandinha era para onde mandavam, já na fase de pós-61, para onde mandavam... Portanto, na segunda vida do Tarrafal, não é? Quando a segunda vida do Tarrafal, que eu acho que é importante dizer que a segunda vida do Tarrafal teve a assinatura de uma pessoa muito conceituada em Portugal, Adriano Moreira, e que ele negou sempre, não sei porquê, ter reaberto o Tarrafal. Acho que não negou sempre. Depois houve uma altura que... Mas houve uma altura que começou a negar. O documento tem a assinatura dele. O documento tem a assinatura do Adriano Moreira, e por muito intelectual e inteligente e brilhante, e isso tudo que ele tenha sido, que também foi, presidente da Academia das Ciências, tudo isso, foi ele que assinou. E o facto de, a partir dessa altura, terem ido só militantes digamos, dos movimentos de libertação, não é? Não retira a desumanidade do próprio campo. Claro que não. Agora, vamos tentar enquadrar, só antes de eu fazer a pergunta concreta, a ideia. Em 1936 já havia campos de concentração na Alemanha. Não os campos de concentração que a gente conhece. Desculpa interromper. E o Lourenço não mencionou a palavra campo de concentração. Há uma enorme confusão entre campo de concentração e campo de extermínio. Pois. E há muito debate à volta de Tarrafal se foi um campo de concentração ou não, porque as pessoas confundem a ideia de campo de concentração com o campo de extermínio. Exatamente. Pois. Mas é interessante porque na Alemanha em 1936 havia campos de concentração, não de extermínio, havia campos de concentração para os oposicionistas ao nazismo, onde estavam comunistas, socialistas, anarquistas, judeus, homossexuais, ciganos, quer dizer... Sim, um campo de concentração é um campo prisional, não é? Depois sim, e que... É um campo que se concentra e isola parte da população. Aliás, isso começou na Guerra dos Boers. Os ingleses fizeram isso em relação aos Boers. Portanto, quer dizer, era uma coisa... E os franceses tiveram a Ilha do Diabo, por exemplo, que sim, mas já é depois. Mas isso é uma deportação. É diferente. É depois, mas é a década de 30. Por exemplo, aquele célebre Papillon é de 1930 e qualquer coisa. Mas portanto, é a Terceira República Francesa. A Guerra dos Boers, como tu sabes, é final do século XIX. Houve várias guerras dos Boers, mas é século XIX. Agora, isso aí é deportação, coisa que Portugal já fazia para Angola. Exato. E para São Tomé. E para São Tomé. Esteve o Mário Soares. Exatamente. Não, mas isso já foi muito depois. Antes teve o António José de Almeida, depois de Presidente da República, ainda em final de monarquia constitucional, teve durante algum tempo... Foi na sequência desta revolução, desta tentativa de golpe de 28 de janeiro de 1908. O Essa de Queiroz, aliás, chamava a ilustre cidade angolana, porque eram presos de delito comum, até porque não havia propriamente presos políticos na altura. Não, sim. No final do liberalismo, eram presos de delito comum que eram deportados para Angola. Isso aí, deportações, era uma coisa em massa. Sim. Agora,
Sim, as deportações não foram exclusivo ou não foram uma invenção O que eu te pergunto é assim, quantas vezes foste ao Tarrafal? Muitas. 4 ou 5. Sobretudo vou e passo bastante tempo. Mas e aquilo não te impressionou como... É curioso porque eu escrevo sobre isso. Eu escrevo sobre isso porque o Tarrafal estava em mim muito antes de eu ir ao Tarrafal. Claro. Eu nasci com a história do Tarrafal, eu nasci com esta história do meu avô ter lá estado preso e dos meus bisavós o terem ido visitar e das várias... Eu nunca conheci o meu avô, nem nunca conheci os meus bisavós, porque ambos morreram antes de eu nascer. O teu avô, aliás, morreu muito novo, não é? Com 51 anos. Sim, o meu avô morreu... Em 73. Um ano, um mês e um dia antes do 25 de Abril. E uma curiosidade com que eu fiquei, porque quando eu li o livro, depois o teu avô teve no Tarrafal desde 49 até quando? 51. Até 51. Ele só teve 20 meses. Ao contrário da maioria dos que lá estavam, que estiveram 14 anos. Sim. Que lá estavam nessa altura. Ele teve 20 meses, depois volta para cá e vai para Peniche. Depois é solto, depois é preso, depois foge de Peniche. Mas o teu avô era aquele que no Partido Comunista se chamava o intelectual. Sim, era do setor intelectual. Era do setor intelectual. Portanto, quer dizer, e é bom... Sim, e os intelectuais haviam um tratamento diferenciado. Claro. Tinham um tratamento diferenciado para melhor do que as pessoas do setor operário. Sem dúvida nenhuma. E eu também escrevo sobre isso quando eu falo com o Luandino Vieira, célebre escritor angolano, que passou 8 anos no Tarrafal, precisamente na segunda fase, na fase dos presos políticos africanos. O Luandino conta uma história incrível, que ele, ao olhar para algumas destas imagens que eu lhe levei, ele viu umas mãos de um preso que lhe fizeram lembrar no dia em que ele estava no Aljube e que era enviado, iam-no buscar para ser interrogado na PIDE, contudo que isso, para as pessoas que nos ouvem entendam, o ser interrogado na PIDE tinha a ver com ser torturado. Sim, não era um interrogatório... Não era sente-se aqui, diga lá, senhor José... Da sua justiça. Enfim, era a porrada. Havia de tudo, a maior parte era a porrada. A grande parte era a porrada. João, só fazer aqui um parênteses. O Aljube, nesta reestruturação que foi feita em 35, que começa 34, 35, que é que enquadra depois também Caxias e Peniche na tutela da então Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que é antepassado da PIDE. Que é antepassado da PIDE, é difícil de dizer. E que é antepassada da DGS, a PIDE, que é como chega ao 25 de Abril. Sim, apesar de ter ficado com é sempre PIDE... É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, mas é como o campo de concentração do Tarrafal ou o campo de trabalho do Chombon. A única coisa que fizeram foi exatamente, ainda bem que dizes isso. Mas só para... O Aljube era o local da prisão preventiva. Portanto, era o local dos interrogatórios. Não sempre. Mas era... O meu avô chegou a estar no Aljube, não em preventivo. Não em preventivo, mais tarde, nos anos 60. Quer dizer, aliás... Sim, mas havendo uma arrumação, não era preferencialmente, mas tendencialmente seria... Caxias estava cheio, as pessoas... Lourenço, percebe uma coisa. A ideia de prisão preventiva no Estado Novo é uma ideia, claro. É uma ideia bastante bizarra. Porque estava toda a gente em prisão preventiva, ninguém foi julgado. E quando eram julgados eram condenados a penas maiores, ou seja, acima de 2 anos e meio e a seguir... Claro, mas só para fazermos esta... Quando se faz esta... O Aljube sobreviveu até a década de 60, quando eu fui visitar pessoas familiares ao Aljube. Sim. Portanto, o Aljube... Seria das tinhas condições mais degradantes. Sim, as condições eram mais precárias, degradantes. Mas era talvez a prisão menos violenta das que estamos... Quer dizer, muito menos que Tarrafal, não tem comparação, e menos que Peniche, por exemplo. Era só porque as condições eram mais precárias ainda, não é? Por ser muito antigo. E sabes que eu, da experiência que eu tenho, que também é pessoal, enfim, se o João Pina me permite que eu tenha alguma experiência. O que eu tenho é que para o Aljube, no final, iam pessoas do setor intelectual e que nem sequer eram do Partido Comunista. Portanto, estamos a falar pessoas tipo Mário Soares. Mário Soares era do Partido Comunista. Não em 60. Foi em 30. Foi durante o MUD, no tempo do MUD juvenil. Mas depois já não era. Durante os anos 50 e 60 já não era. Sim, mas estou a dizer tipo, quer dizer, pessoas que tinham como profissões, sei lá, advogado, engenheiro, arquiteto. Sim, não eram operários. Não eram operários. Mas os operários também chegaram a parar no Aljube. Sim, alguns pararam também. Mas eles aí tinham uma técnica que era diferente do que tinham em Peniche ou coisa, que era a técnica da humilhação pura. E humilhação para muitas destas pessoas significava, por exemplo, não os deixar fazer a barba, tirar-lhes os óculos para eles não verem, obrigá-los a andar de pijama o dia todo, não os deixar tomar banho. Isto são... despilos da sua dignidade. Exatamente. Acho que é relevante mencionar que o Álvaro Cunhal esteve
no Aljube, em isolamento, uma série de anos. Uma série de anos, sim. Sim. Também teve em Peniche não esteve em isolamento. Não teve isolamento, teve em Peniche, mas não teve isolamento. O isolamento acho que foi no Aljube. Em Peniche o que tem de mais famoso é a fuga. É a sua fuga, sim. E alguns desenhos e tal. Mas só para voltar à história do Luandino. O Luandino entra no Aljube de fato e gravata, porque ele tinha ido a uma entrevista por causa do passaporte. E o que ele se lembra ao ver aquele homem com aquelas mãos grandes foi de um outro preso que estava no Aljube no dia em que ele é solto não, vem buscar para o levarem para António Maria Cardoso para os interrogatórios. Este preso põe-lhe a mão no ombro, uma mão grande como aquela de um destes homens da fotografia, põe-lhe a mão no ombro e diz-lhe: camarada, onde é que está a tua gravata? E ele disse: não, tirei, guardei e tal. Ele mete a gravata, porque ninguém bate num homem de gravata da mesma maneira que num homem sem gravata. E era muito claro a separação socioeconómica que existia. Sim. Era classista, doutor, não, quer dizer, um membro do Partido Comunista ou do Comitê Central do Partido Comunista, como o Cunhal ou como o meu avô, passavam pela tortura do sono, passavam por tudo na mesma. Mas até chegarem aí, tentavam-se várias outras coisas. Pois quando eles já estavam marcados, obviamente. João, aliás, nas fotografias que tu tens no teu livro, portanto, em algumas tiradas pelos teus bisavós, não é? Quando foram lá em 49, vemos vários presos de fato e gravata. Vemos quase todos. É uma coisa surpreendente. E eu, aliás, se reparares o livro... Eles fazem questão... Se reparares o livro, a ideia de, visualmente falando, tu só sabes que estás num campo de concentração quando chegas a este fold-out central em que está a minha bisavó a visitar as campas. Exato. Porque até ali é tudo uma coisa muito suave. Muito soft, sim. Porquê? Porque, obviamente, estas fotografias foram autorizadas a ser feitas pelo diretor do campo, que era para serem entregues às famílias. Claro. Eles até parecem penteados. Super penteados. Há de tudo, mas em regra geral há uma enorme dignidade nestas imagens. João, mas que era precisamente para despreocupar as famílias em relação à falta de notícias. De condições. Eu acho que tens toda a razão, mas há também aqui um ponto que é interessante. O Partido Comunista tinha um livro que distribui aos militantes, que era Se Fores Preso, Camarada. É posterior. É posterior a isso, Sim. Mas, aliás, é escrito pelo Cunhal, Sim, toda a gente sabe. Embora eu acho que ele não o assina, agora já não me lembro. Quer dizer, não era assinado pelo Álvaro Cunhal. É quase um manual de sobrevivência na prisão. Coisa, Se Fores Preso, Camarada. É de 50, eu acho que este livro é da década de 50. Sim, depois um ano depois daqui destas fotografias. Não, 50 já... A década de 50, 57, tá bem. É por aí. E uma das coisas que o Álvaro Cunhal diz, e deve ter razão, eu não tenho experiência de estar preso, tenho experiência de estar detido, mas não preso. Digamos que é diferente, é de 2 dias para 20 anos, por exemplo. Pois. Ou para sinadia. Ou sei lá quando. Mas onde ele dizia com alguma razão que as pessoas deviam manter os hábitos e as rotinas justamente para não enlouquecerem. Por causa da saúde mental. Por causa da saúde mental. Portanto, quer dizer, o facto de uma pessoa fazer a barba todos os dias, vestir-se bem, quer dizer, vestir-se como se costumava vestir, e que pode, em alguns casos, passar por vestir fato e gravata, porque nos anos 50 ou 40 até os operários andavam de fato e gravata, quer dizer, não eram só os engenheiros e os doutores. Sim, não havia muitas escolhas. Portanto, aí também havia, digamos, uma tentativa de sobreviver mentalmente ao clima super opressivo que, sobretudo o Tarrafal, criava nas pessoas. Era tentar manter um mínimo de normalidade num sítio. Mas é curioso, e eu queria chegar aqui e perguntar ao João Pina, porque é que nunca houve um julgamento sobre quem estava no Tarrafal? O que é que te parece? Como assim? Como quem estava, quer dizer, os guardas, os diretores, Eu, sinceramente, porque é que nunca houve nem no Tarrafal nem fora do Tarrafal? Sim, está bem, mas o Tarrafal era pior. O Tarrafal teve muitas fases e é muito importante frisar-se isto. O Tarrafal abre em 36 e tu falaste da questão dos campos de concentração alemães. O Salazar manda alguém à Alemanha para ver como é que se fazia. E a estrutura do Tarrafal é igual aos campos alemães. Não tem a mesma magnitude, como é óbvio. Mas a ideia de isolamento, a ideia concentracionária vem dos alemães. O conceito, podemos chamar. Que por sua vez já os tinham vindo buscar, como tu disseste, aos ingleses e aos soviéticos. Sim. E embora aí fosse mais dispersão, porque era o Gulag, Sim, mas era concentracionário. Mas era concentracionário o ambiente, sim.
Portanto, isto por um lado, há várias fases do Tarrafal, e há várias fases do Tarrafal, a última fase, que é a que poderia ser julgada, não é? Uhum. Quem lá está é um diretor que era cabo-verdiano, o Dadinho Fontes, que morreu há relativamente pouco tempo nos Estados Unidos, e que um ex-colega teu, agora não sei se é o Castanheira, o entrevistou. É meu amigo até. Pronto, que o entrevistou. Portanto, os guardas do Tarrafal, no final, eram cabo-verdianos. Certo. A grande parte dos guardas do Tarrafal ajudavam os presos cabo-verdianos do campo. Alguns eram membros do PAIGC. Portanto, o campo, no final, estava completamente minado. A segurança externa do campo não era feita pelos cabo-verdianos, era feita por um contingente da GNR em Angola, que eram brancos, naturalmente, mas que estavam destacados em Angola, e era a Angola que pagava o funcionamento do campo. Isto tudo para dizer o quê? Para nós, porque é que nunca houve? Eu não tenho essa resposta, nem sequer essa capacidade. Essa capacidade, mas a mim choca muito mais os inspectores da PIDE terem saído, alguns foram passar uns dias a Caxias e terem saído e nunca mais passou nada, do que um pobre guarda cabo-verdiano ou angolano ou da Beira Baixa. Que eventualmente quem é que o julgaria? O próprio Estado cabo-verdiano? Não, o diretor também, mas o diretor do campo não era cabo-verdiano. O diretor, pois era o Dadinho. O diretor do campo era cabo-verdiano, seria julgado depois da independência. Era julgado por quem? E o Dadinho veio para cá, porque em Cabo Verde, como podem imaginar, não era um ser muito querido. Claro. Não, mas mesmo cá poderia ter sido julgado, não é? Claro, mas enfim, dependendo dos presos com quem fales, há uma relação de amor e de ódio em relação ao Dadinho. Como há em relação ao Pratos da Silva, que era o diretor do campo até 1954, que foi enviado pelo Salazar depois do final da Segunda Guerra Mundial, e é quem permite estas visitas, que são as únicas visitas de civis ao campo, que são as duas idas que os meus bisavós fazem lá, em 1949 e 1950. O capitão Pratos da Silva, que era um homem, que era obviamente um homem do regime, mas que demonstra uma humanidade fora do comum para aquilo que nós conhecemos como a história do Tarrafal. E, portanto, isto também é importante ser frisado. O Tarrafal, que esteve aberto, salvo erro, durante 34 anos, era sempre no mesmo espaço, mas não foi sempre no mesmo lugar. Não foi sempre a mesma coisa. A fase muito dura é, obviamente, entre 36 a 45, com altos e baixos, mas aí é a fase muito dura em que morre a grande parte das pessoas. E só com um diretor? Não, há vários. Há o João da Silva, há o Manuel dos Arames, há vários. Portanto, depois onde há uma maior... Eles faziam comissões, salvo erro, de 2 anos, 2 anos e meio. Exatamente, se calhar para não se acostumarem ou não criarem relação com os presos. Era duro. Mesmo para o diretor. E mesmo eventualmente para eles não criarem relações. Eu penso que, segundo aqui o que eu tenho investigado, depois de 45 só morrem 2 pessoas. Só? 2 ou 3. O último é em 48. São 2 em 48. O Joaquim Marreiros, marinheiro. Sim. E o António Guerra, que é empregado de comércio. Que era mais velho. Eu sei disso. Que era mais velho. O Joaquim Marreiros está aqui, 1910, 1948. Exatamente. E António Guerra. Eu tenho todos as campas, estão todas aqui. Estão todas aí. Não tens o António Guerra. Pois é, apenas os nossos, como é em formato tenho António Guerra, áudio. 1948. Mas para isso é que serve o áudio, é para estimular a curiosidade e o interesse. Todos a comprar o livro do João Pina para ver as fotografias que a gente está aqui a dizer. É que eu tenho uma lista, eu sou completamente da escrita. Ele tem. Eu também, infelizmente, tenho vindo a tornar da escrita. E digo infelizmente porque não sou muito bom a escrever. Mas ele também é fotógrafo. Não, é muito interessante, aliás, era até uma parte que. E há um caso no Tarrafal em que está pai e filho. Que, aliás, o filho morreu há pouco tempo, o Edmundo Pedro. Está com o Joaquim Pedro. Não era Joaquim, como é que chamava o pai dele? Agora deu-te uma branca, não é? Eu também devia saber que ainda há pouco tempo tive. É o homem da Ara, é um dos grandes homens da Ara. Mas estávamos até a falar em off que nesta fase inicial, de facto, terá sido a fase mais marcante e mais dura, mesmo porque o campo não estaria completamente construído e parte da primeira leva de prisioneiros foi usada para construir o próprio... Que estava escrita no tal anteprojeto do campo, que é feito quando esta pessoa volta da Alemanha. A primeira fase era uma fase de basicamente pôr arame farpado e pôr umas tendas lá dentro. Exatamente, assegurar que ninguém podia sair. E havia o orçamento dos presos,
Desculpa, o orçamento da mão de obra, e a partir daí a mão de obra era grátis porque era feita pelos presos. E os presos trabalharam em muitas outras coisas para além disto. Não, a estrada que sim, até hoje existe do campo até à vila do Tarrafal foi empedrada, foi calcetada pelos presos. Porque havia uma pedreira ali ao lado. Agora há 1 ano e meio, 2 anos foi asfaltada. Mas aquilo estava empedrado até há 1 ano e meio. E já agora, não fazendo propaganda, mas o Tarrafal tem uma praia excelente. Assim, a terra. Sim. Tem uma das melhores praias da Ilha de Santiago. O que torna a coisa particularmente perversa, não é? Porque, no fundo, o clima, na altura, era particularmente insalubre, não é? Sim, mas o Tarrafal não se vê o mar. Quer dizer, exato, podem pensar que aquilo é à beira-mar, não é? Exato, é à beira-mar. Quer dizer, é perto, mas não se vê. Sim, como aqui, nós hoje, onde estamos a gravar, também estamos muito perto do mar e não vemos o mar. Nós temos uma sala fechada. Mas o clima era particularmente insalubre, sobretudo por malária, não é? Por todas aquelas doenças que acabam por existir. Sim. Onde as condições e o médico que lá existia não tinha recursos para tratar... Nem recursos, nem vontade. Houve um médico no Tarrafal que foi um autêntico Mengele em pequenino. Era o médico que dizia famosamente: eu não estou aqui para curar ninguém, estou aqui para passar certidões de óbito. Exatamente. Portanto, no fundo era um burocrata macabro. Bastante. Que tinha esse tipo de... E essa frase está lá no museu hoje. É engraçado. E também estávamos a falar em off que a composição do primeiro grupo de presos, muitos tinham sido presos na greve geral de 34. Na Marinha Grande. Uns comunistas. Na Marinha Grande, no Algarve, alguns. No Algarve, sim, foi uma greve ainda. E mesmo aqui, Barreiro. Sim, mas o centro era o 18 de janeiro, foi em 34 foi na Marinha Grande. Muitos pertenceriam, e o Partido Comunista Português também, o Comitê Central tinha sido todo... ou praticamente todo aprisionado em 35, mas muitos eram também anarcossindicalistas. Estávamos a falar em off dessa... E desses terem os que são os, entre aspas, presos anónimos. Aliás, eu ainda tenho algumas fotografias de alguns presos que não consegui identificar e por isso não estão no livro. Eu revirei todos os arquivos que eu conheço à procura de... Porque tudo o que está aqui mostrado e escrito está comprovadamente, factualmente comprovado. E há ali 3 pessoas que eu até hoje não tenho a certeza de quem são. E portanto não posso publicar a dizer que eram presos porque não sei quem são. Mas há muitos destes presos que foi os que mais gostaram de identificar, que pertenciam a movimentos não só anarcossindicalistas, porque havia vários tipos de anarquistas ali dentro. E eu não sou especialista nenhum no assunto para estar a diferenciá-los. Sim, a diferenciá-los. Sim, mas eu queria muito sucintamente conseguir dar uma ideia de quem é que eram aquelas pessoas. Sim, e existem também 2 histórias muito relevantes que raramente se falam, que são os estrangeiros que eram enviados para o Tarrafal. Pois, isso realmente não é conhecido. Não chegou a haver um polaco, chegou a haver um alemão, mas eu tenho aqui 2 pessoas, que são 2 galegos, que estavam no campo de baixo, porque quem conhece o Tarrafal, há a ala dos presos políticos, que é do lado direito, e há a ala que é dos presos comuns, que era do lado esquerdo. E estes 2 galegos, que era o Demétrio Garcia Álvares e o Pepe, o José Pinheiro Barbosa, eram 2 galegos que viviam em Cambedo da Raia e que estão naquele famoso episódio de Cambedo, o assalto a Cambedo pela parte da Guarda Civil, que vem do lado de Espanha, e da PID e do Exército, e da GNR, se não me engano, que vem da parte de baixo. E eles, espertos, sabiam que não podiam fugir para cima porque eram fuzilados, entregaram-se às autoridades portuguesas e foram presos. Foram presos muita gente, famílias, crianças, foi tudo preso. E eles os 2 acabaram por ir parar ao Tarrafal. Mas foram parar ao Tarrafal não como presos políticos, mas sim como presos comuns. E se tu fores à PIDE, estão lá como bandoleiros, que é um nome absolutamente extraordinário. Eram bandoleiros de fronteira. E ficaram do lado sul, portanto do lado do campo de baixo, para ficarem isolados dos presos políticos portugueses. Claro. Mas eles também estão aqui porque foram fotografados para as famílias. E até se poderia perceber até pela relação, porque na altura em Espanha estava assim em plena guerra civil, não é? Agora, polacos e qual é que foi a outra nacionalidade que falaste? E alemão. Fariam parte, teriam sido apanhados na guerra civil espanhola? Eu não tenho informação. Eu acho que foram apanhados cá,
ou acusados de espionagem ou qualquer coisa desse género e terão ido para lá. Mas voltando aos anarquistas, há um anarquista que é talvez o mais importante dos anarquistas do princípio do século, Mário Castelhano, que morreu no Tarrafal. Morreu no Tarrafal, exatamente. Era a alma, não sei se ele foi diretor também, mas era a alma do jornal A Batalha. Uhum. O jornal A Batalha é um diário anarquista que na Primeira República e depois já na clandestinidade, depois do Estado Novo, é talvez o jornal mais importante digamos, daquilo que se pode chamar hoje esquerda. Uhum. Da esquerda à esquerda, não é? Sim. Porque é mais importante que o Avante, claramente, tem mais circulação que o Avante. Aliás, o Avante o Avante era inexpressivo em o Avante, 29. Sim, o Avante só nasce muito depois do Partido Comunista, que é de 21. E a Batalha já existia naquelas grandes greves, que aliás o Afonso Costa, assim... Sim, que ele ganha o epípeto do racha sindicalistas. Racha, sim, exato. Esse grande homem de esquerda que mandava rachar os sindicalistas e essa coisa toda. Mas isto não brincando, o Mário Castelhano, ele morreu com qualquer coisa como 44 anos, um homem novo, em pleno Tarrafal. E como ele morreram muitos... É um jovem da minha idade. É um jovem da tua idade? É. Eu também já tive 44 anos, por acaso foi no século passado, mas eu não gostava de dizer isto. Ou seja, foste jovem no século passado. Eu sou jovem há muitos anos, ele é que só há 44. Agora... eu vou fazer 44. Ainda vais fazer, oficial. Tenho uma filha com essa idade. Então, o problema é este. Nós no Tarrafal temos, como acaba de dizer o Mário Pini bem, prisioneiros comuns, digamos, de delitos comuns, que também a gente depois pode discutir com mais aprofundamento se seriam exatamente do delito comum normal ou de delitos comuns. Sim, ou o que é que levaria presos de delito comum a serem deportados. Por exemplo, o assalto ao banco da Figueira da Foz. Na altura já não se punha a questão, já não havia campo. Mas seria considerado delito comum ou delito político? Por exemplo, era... Sim, e também era usado para presos cabo-verdianos. Sim, aqueles que se recusavam a trabalhar ou a ser capatazes em São Tomé, para angolanos, enfim, havia tudo. E depois havia os políticos, e dentro dos políticos havia, digamos, os muito políticos. Os muito politizados. Ou muito politizados, se quiseres. Não, quando eu digo os muito políticos, era, por exemplo, o Comitê Central, como tu disseste, que se reorganizou ali um bocado. Sim. Do Partido Comunista. E que acaba por ser essencial terem ido todos para... Acaba por ser um paradoxo, não é? É um paradoxo, mas é depois um paradoxo também. Quando o Cunhal foge e começa a mandar a sério no Partido Comunista, ele acha que todas as pessoas que estiveram no Tarrafal tiveram um desvio de direita. Não é bem assim. É bem assim, João Pira, quer dizer, é quase isto. Então, é assim ou é quase? Não, é basicamente... Não, há a questão do Fogaça, enfim. Não é só o Fogaça, o próprio Bento Gonçalves é acusado. Sim, eu sei. Mas essas generalizações, eu sou mais cauteloso com elas, até porque não conheço em profundidade a história. Estás cá para ser cauteloso e para dizer o que quiseres. Sim, eu sei, mas quer dizer, há o desvio de direita e eu, lá está, não sou especialista nenhum em história do PCP, mas há uma tendência, eu acho que há uma tendência muito binária em se é tudo ou nada. E eu acho que as coisas... Eu não sou militante, nunca fui de PCP nem de partido nenhum, mas eu, obviamente, convivi durante muitos anos com pessoas do PCP. Incluindo com o meu pai, que foi militante. E com a memória do teu avô? E com a minha avó, e com o meu tio, e com toda a gente que passou por a minha casa, não é? E eu, a minha infância que passei na Soeira Pereira Gomes. E acho que há uma forma muito binária que normalmente nós olhamos para o PCP. Porque, obviamente, o PCP, e foi desta maneira que eles sobreviveram ao Estado Novo, que houve aquela retidão e aquela lógica que persiste até hoje, mas eu acho que internamente as coisas são muito mais... tenos do que aquilo que nós vendemos ou que nós dizemos. Eu acho que há muito mais debate interno, acho que há muito mais discussão e isso que tu falas do desvio de direita, para mim era uma parte da discussão. Era uma parte de uma discussão numa altura crítica do PCP. Sim, em que o Cunhal queria ter o poder sozinho. E teve. Sozinho ou com os seus fiéis, pois. Claro. Não, nem estamos de acordo. Reorganização. Eu não estou a dizer que toda a gente do PCP tenha achado que o Pato, o Cunhal, o Pato, o Fogaça, o Bento Gonçalves, o este e aquele, fossem, o Pítera Santos e tanta outra gente,
fizessem parte do desvio de direita, não é bem essa a ideia. Mas é a ideia que eles foram depois acusados, o que também não deixa de ser irónico, porque talvez tenham sido as pessoas. O Cunhal sofreu bastante nas mãos da PIDE, não há dúvida nenhuma, foi das pessoas que sofreu muito nas mãos da PIDE. Mas o Bento Gonçalves também sofreu e outros também sofreram. Sim, e eu acho que não vale a pena estarmos aqui a fazer um sofrómetro. Eu chamo o torturómetro. Quem é que sofreu mais e quem é que sofreu. Isso não é relevante, porque há pessoas que passaram pela cadeia durante 15 dias e ficaram super traumatizadas com isso, claro. E há pessoas que estiveram lá há 25 anos e que conseguiram seguir com a sua vida em frente. Portanto, isso são instrumentos que cada pessoa individualmente tem e desenvolve, e a politização, pela minha experiência, falando com muitos presos ao longo da minha vida, não só em Portugal como noutros países, a politização serve muito para isso, e a cadeia servia muito para isso. E as cartas que estão publicadas no livro também mostram muito isso. Havia um debate intelectual, havia muita leitura, havia muita cultura, havia muita discussão. Sim. O meu avô pedia dicionários de italiano e coisas do género. As pessoas formavam-se dentro da cadeia. E por falarmos exatamente estava a ler o Gramsci, portanto, o teu avô. No caso do teu avô, o teu avô depois... É interessante porque o livro, quando eu falei na introdução que tinha correspondência real e correspondência imaginária, vou aqui avançar um bocadinho, porque é uma correspondência imaginária de ti para o teu avô. Tu correspondes-te imaginariamente ou escreves-lhe cartas. O que eu escrevo, eu considero verdade. Agora, não, com certeza. Não, imaginária porque depois não é lida. Não é ficção, porque o que eu estou a escrever é bem a minha realidade. Exato, não é uma correspondência ficcional. É uma correspondência... Quem o lê não é o meu avô nem o meu bisavô, que é para quem as cartas são endereçadas. Um destinatário que não pode ler... Isso teve a ver com uma questão simples, e eu falei um bocadinho disso. Eu sou fotógrafo, mas ao mesmo tempo eu meto-me a trabalhar numa coisa destas durante quase 5 anos. Chega uma altura que quem é que eu vou convidar para escrever, não é? É difícil. Claro, já estás tão embrenhado. Então chegou aquela altura que tem que ser eu a escrever sobre isto. Mas para mim era muito difícil dizer, eu agora vou escrever para quem? Para uma audiência, para uma coisa assim, para um público. Isso para mim era uma coisa muito estranha quando o que estava aqui a ser tratado era tão íntimo para mim. Claro. E eu já vou à pergunta do Henrique, quando me pergunta o que é que eu senti quando lá cheguei. Vocês vão trocando aqui bolas e eu... Isto é muito rápido. E então, o que acontece é que eu senti essa necessidade de escrever para pessoas que eu não conheço, mas que conheço, que é o meu bisavô e o meu avô. E então decidi, ao ler eu tenho 800 e tal cartas que eles trocaram entre os dois, no tempo em que ele lá esteve, e que eu selecionei aquelas que eu achava mais relevantes para as pessoas lerem, e decidi eu responder a estas cartas. E assim ir contextualizando aquilo que estava ali a ser escrito, sabendo naturalmente que eles nunca irão ler estas cartas, porque já morreram há muitos anos. Mas o que ali está não é ficção. O que ali está é a minha interpretação. Exato. E as minhas viagens e correspondência imaginária só para... Vou aqui voltar a frisar, só porque não tem retorno. Não é ficcionada, claro. Esta volta toda também para chegar à pergunta do Henrique. O que é que eu senti quando cheguei ao campo? Quando eu cheguei ao campo, para mim aquele era um espaço muito conhecido. Para mim. Eu conhecia aquelas paredes, eu conhecia aqueles muros, eu conhecia aquele arame farpado. Portanto, não foi um choque, não foi uma coisa triste, foi uma coisa familiar. E eu escrevo sobre isso. Para mim foi uma sensação de, cheguei a este lugar que eu já ouvi tanto falar, que eu já conheci tantas histórias, que eu já conheci tantas pessoas que passaram por aqui. E portanto foi quase chegar a uma casa que não é a minha casa, naturalmente. E portanto isso também fez-me sentir... E lá está, não foi a primeira vez que eu tive num tipo de espaço como este. Eu tenho vindo a trabalhar estas questões da memória histórica nos últimos 20 anos, portanto, tenho passado por muitos lugares deste tipo. Claro. Portanto, esta estranheza que uma pessoa desavisada pode sentir, eu não a senti, claro. Porque... No fundo, o que fez foi materializar o teu conhecimento. Ou seja, sim, tu visibilizaste. E então é aí, que é o que eu sei fazer, é pegar na máquina e dizer o que é que isto me está a dizer. E aí começo a trabalhar. E portanto eu acabei por passar dias e dias e dias dentro do campo e algumas noites, porque eu achava que precisava de ver aquilo com uma luz diferente, então pedi autorização e fui estando, fui ficando, fui fotografando.
para depois, no fim, voltar e ir depurando isto, que é o mais difícil. Tu consegues, do tempo que lá passaste e do conhecimento, tu e o Henrique provavelmente também, que lá esteve, descrever um bocadinho ou reconstituir o que é que seria um dia na vida destes presos, por exemplo, no tempo em que o teu avô lá esteve? Lá está, é importante também frisar isto mais uma vez. As épocas eram diferentes. Sim, neste caso... Quando o meu avô lá esteve, já não haviam as chamadas Brigadas Bravas, que eram as brigadas de trabalhos forçados que mataram muita gente. Sim, que foram os iniciais. Os iniciais, que era ir ao lado do campo, a uns 600 ou 700 metros ao lado, onde havia uma pedreira, pica a pedra, exato, para trazer essa pedra na cabeça, para levar num sítio onde não há água, e não havia água potável, e não havia água no campo. Sim. Para trazer as pedras, para irem construindo os muros. Aquelas muralhas que nós vemos quando entramos no campo foram construídas pelos presos. Sim, sim. Exatamente. Sim, não há metáfora mais cruel do que construir a sua própria prisão. Exatamente. Eles chegaram ali, havia uma vala com arame farpado. E eles fizeram aquele muro, aquela guarita, exatamente, o sítio, o fosso, guarda, tudo. O fosso. Aquilo foram todas as brigadas de trabalhos forçados que fizeram, as chamadas Brigadas Bravas. Quando o meu avô lá chegou em 49, isto já não existia. Já estava construído. Havia trabalhos, mas não eram trabalhos deste nível nem deste peso. Eu lendo a correspondência, há um momento divertidíssimo em que o meu avô vai trabalhar para a cozinha e claramente é muito menos capacitado a trabalhar na cozinha que algum dos seus camaradas. Então ele lá dizia: eu, como não tenho jeito para isto, o meu camarada é que fica com a carga toda em cima, mas pronto, já estou a aprender algumas coisas, quando eu voltar já vos posso cozinhar algumas coisas. Bom, sim, o que não será propriamente aprender a cozinhar num campo como no Tarrafal, vir cozinhar depois para casa. Eu acho que as pessoas não estariam... Não, mas quer dizer, já sabia descascar batatas. Mas não pelos pratos que ele aprendeu no Tarrafal, com certeza. Mas... Estava aqui a olhar para o João Faria Borda. Tens aqui uma fotografia que é um dos líderes das revoltas dos marinheiros. E que é o autor, talvez, da descrição mais feita por dentro, não é? Da Revolta da Hora, que lhe chama, o livro dele chama-se mesmo A Revolta da Hora, foi escrito já depois de 25 de Abril, ele sobreviveu ao 25 de Abril, apesar de ter estado preso 18 anos no Tarrafal. Sim. E ele faz uma descrição histórica, e também é daquelas coisas que passam aí e ninguém lê, faz uma descrição histórica do que foi a Revolta da Hora, é a Organização Revolucionária da Armada. Sim. Em 36. Quando depois o Salazar manda... Por se recusar a ir a mandar armas para os nacionalistas do Franco. E a ideia deles era mais ousada, era sequestrar os barcos e entregá-los aos republicanos. Sim, está bem, mas enfim. Mas aí... E os navios são afundados. O Salazar manda afundar os navios, o Dão e o Afonso de Albuquerque. É a resposta do Salazar. Mas não são afundados nunca. Sim, mas são bombardeados. E os oficiais, também conheço, os oficiais que não resistiram foram todos expulsos Quer dizer, os oficiais que não tinham nada a ver com a revolta. Deve ter sido a última limpeza no exército. Houve a primeira em 27, quando foi a Revolução de Fevereiro. Depois a 31 na Madeira, mais pequena. Foi a do avô da... como é que ele se chama? Bem, eu já digo o nome e depois houve esta também na Armada e a partir daí houve... Lembrei-me agora por causa do nome. Gabriel Pedro é o pai do Edmundo. Gabriel, tens toda a razão, não era Joaquim. Porquê é que eu lhe chamei Joaquim? Porque é a letra G, H, I, J... Não sei se ele não é Edmundo Joaquim Pedro. Não. Edmundo Pedro e o pai era o Gabriel. Era Gabriel Pedro, sim. Sem dúvida nenhuma. Foi um dos principais operacionais da ARA. Em 1971 teve foi ele que remou do que é hoje a Expo para pôr as bombas no Cunene e já tinha mais de 70 anos. É verdade, é verdade. E digamos, o comandante da operação era o Raimundo Narciso. Quem eu conheço bem. Conheces bem. Era um dos que passavam muito tempo lá em casa. Sim, mas é uma pessoa perfeitamente estimável. Absolutamente estimável. Na altura, aliás, isso deu uma discussão na Assembleia Nacional que acabou com uma das piadas melhores do coisa, que é porque o casal Ribeiro gritava à bomba, como os senhores fazem no Cais de Alcântara. Foi no Cais de Alcântara. Como os senhores fazem no Cais de Alcântara. Isto para o Miller Guerra, não é? Que era da aula liberal. Sim. E o Miller Guerra dizia, ok, e tal, assim que mas inventaram uma discussão. E conta-se que o casal Ribeiro disse: olha que eu só tenho um partido. E o Miller Guerra lhe respondeu: então veja lá, não parta ao outro. Que era, enfim, como se pode fazer humor de uma coisa que não tem piada nenhuma, sim, que é um homem
teve tantos anos no Tarrafal, e eu conheci muito bem o Edmundo, não o Gabriel, mas conheci muito bem o Edmundo Pedro, e ele contou-me também histórias arrepiantes lá do Tarrafal. E achei sempre que estar um pai e um filho é uma coisa, pode ser bom ou pode ser bom e pode ser mau. Há um pai e um filho, e há outra história que eu nunca o conheci e tenho imensa pena, que é a história do Chico Miguel. O Chico Miguel foi mandado 2 vezes para o Tarrafal. Francisco Miguel, não é? Pois. Que era do Comitê Central do PC. Sim, também. O Comitê, como digo, é como ser do Sporting. Toda a gente era do Comitê Central naquela altura. Era um Comitê Central extenso. Não é, por acaso era muito menos extenso do que é hoje, mas estava lá. E menos sócios que Sporting. Não, mas o Chico Miguel, o Francisco Miguel Duarte, também conhecido como Chico Sapateiro, teve a proeza de ir parar ao Tarrafal 2 vezes. Ele teve mais ou menos na fase inicial, depois é solto e depois é preso novamente, condenado e mandado para o Tarrafal, salvo erro em 51. E é o último preso a sair do Tarrafal em 54. Vamos assim a uma coisa. Já respondeste à questão porque é que não foi julgado, já disseste que te admira mais não ter sido julgado ninguém da PIDE, seriamente, digamos. Mesmo os assassinos de Humberto Delgado foi uma coisa assim muito... Que o Expresso depois fotografou em frente à Torre de célebre. Aliás, um trabalho do meu amigo e camarada José Pedro Castelheiro. E do Luís Carvalho, que o fotografou. E do Luís Carvalho, que o fotografou. Mas o Luís Carvalho fotografou a pedido de José Pedro Castelheiro. Sim, claro. Ou seja, o trabalho de investigação é de José Pedro Castelheiro. Mas não é por ser meu amigo, o Luís Carvalho também. Mas é verdade. Mas a questão é esta. Tu não pensas que mesmo assim, sobre o Tarrafal, como aliás sobre outros episódios do antigo regime, há uma espécie de silêncio cúmplice da sociedade toda portuguesa nessa matéria? Quer dizer, mais uma vez eu sou cauteloso em relação às generalizações. Não, claro que há pessoas que não têm. Há mais do que um silêncio cúmplice da sociedade portuguesa. Acho que há uma responsabilidade da vossa geração, que é a geração que viveu enquanto jovem o 25 de Abril, que não foi cumprida enquanto geração, que é o saber passar o testemunho daquilo que aconteceu para as gerações que não viveram, que é a minha. Eu nasci em 1900. Mas foi difícil, sabes? Eu sei, mas eu não julgo ninguém por muita isso. Muita gente passou de um lado para o outro e teve a proteção do lado que não lhe devia ter dado. Claro. Sabes disso? Sim, mas mesmo, eu não estou a julgar. Sim, mas eu não estou a julgar isto, eu estou a constatá-lo. Eu também não estava a julgar qualquer julgamento, estava apenas a dizer eu sei que foi difícil. E eu, com a distância que 50 anos me dão, entendo perfeitamente porque é que em 1974 vamos lá virar a página, vamos lá tentar acalmar as águas, porque aconteceu tudo o que aconteceu em Portugal no pós-25 de Abril e o que estava em jogo não era apenas Portugal, enfim, tudo o que nós sabemos. Mas eu entendo que, para mim, enquanto a primeira geração nascida em democracia, os livros de história não falam do 25 de Abril. Os livros de história não falam do Estado Novo. Os livros de história não falam da tortura do sono, não falam da estátua, não falam da guerra colonial, não falam da escravatura, não falam de uma série de coisas que não foram a narrativa criada pelo Salazar. Continua vigente. Que nós fomos um povo extraordinariamente benévolo, os descobrimentos foram isto. Continua a ser hoje a narrativa oficial. Sim, se bem que as coisas já alteraram-se bastante. Sim, mas se fores ver o que era a narrativa, que era um livro. Eu sei, eu já os vi todos. Mas o nosso... Comparado com o que eu aprendi, a diferença eu aprendi muito grande. Mas o backbone, mesmo junto ao oceano. O ADN continua eu lá. acho que no caso do Tarrafal, como o Tarrafal teve 2 vidas e a sua existência entre 61 e 74 esteve muito ligada também a um tempo de guerra. Claro. Há quase uma nova camada que se sobrepõe à vida anterior. Sim, e por outro lado depois há uma terceira camada que ninguém fala. É que entre 1974 e 1975 o Tarrafal foi usado para dissidentes do PAIGC. Pois, olha, isso é uma novidade. Isso ninguém fala. Para ninguém fala, mas também é verdade. Sim. Mas lá está, mais uma vez, foi uma questão de circunstâncias. Começou a haver problemas internos em Cabo Verde e na Guiné e eles decidiram, já temos aqui um espaço. E usaram. Para a independência em 1975, em 5 de julho de 75, já não havia ninguém preso dentro do Tarrafal. E aí depois vira campo militar e treino. Pois, eu saltei logo, de facto, da coisa para o campo militar, porque não...
por desconhecimento. Sim. Lá está, ninguém fala porque ninguém sabe. Mas de facto foi usado. Mas tudo bem, faz parte da história daquele espaço. Agora, para mim é importante, e daí eu ter passado 5 anos a fazer este livro, ou quase 5 anos a fazer este livro, que as gerações que vêm, que é a geração dos meus sobrinhos, que são as gerações daqui para a frente, que já não receberam as memórias dos meus avós, que já não vão receber da mesma maneira as memórias das pessoas que nasceram antes do 25 de Abril, para dizerem, olha, quando eu nasci isto era assim. Eu não vou poder dizer isto a um filho meu, a um sobrinho meu, a um neto meu, porque eu não vivi. Portanto, isto era uma coisa que para mim estava muito clara quando há quase 5 anos eu comecei a trabalhar no meu primeiro livro, que foi o Portal Livre Pensamento, que foram entrevistas e retratos de antigos presos políticos portugueses, que eu sabia que estas pessoas iam desaparecer e sabia que os meus colegas de carteira na escola não sabiam destas histórias, porque eu falava com eles e eles diziam, isto aconteceu. Eu sabia que tinha acontecido com a família. Utilizaste um verso do David Mourão Ferreira, portanto, por teu livro Pensamento. E pedi autorização à família do David. Exatamente. Isso era só para mostrar a tua erudição. Cultura e erudição fadista, minha. A tua cultura fadista. Não é fadista. Há um fado maravilhoso. A sua erudição. Não, isso eu não sei. Mas este poema foi um fado. O David Mourão Ferreira escrevia para a Amália, não é? Eu sei que foi o famoso fado peniche. Sim. Exatamente. Não, pronto, tu dizes isso, que há aqui uma interrupção quase na transmissão, uma coisa. E eu estava a dizer justamente que é difícil por circunstâncias várias, já disseste algumas, incluindo essa do PIGC. Há outras que, por exemplo, muita gente que estava ligada ao regime passou-se oportunisticamente para partidos de esquerda e foram aproveitados porque tinham acesso ao poder, aos arquivos, ou isto, ou aquilo, porque a refundação do próprio Partido Comunista, que é um partido central, para se perceber primeiro, os anarquistas desapareceram, quer dizer, não ficou ninguém para contar a história, praticamente. O movimento anarquista foi aniquilado. Havia um velho anarquista no 25 de Abril, que morreu também, que era o Emílio Santana, morreu pouco tempo depois, porque no Partido Comunista também a reorganização não era muito consentânea com contar-se muitas histórias do Tarrafal. E absorveu muitos destes atores, não é? Muitos destes atores. E, portanto, quer dizer, há aqui várias coisas. E também por uma coisa, é que pessoas como eu, quando nasci, o Tarrafal já não era o Tarrafal o péssimo. Ainda era o Tarrafal mau. Era mau, mas não era o péssimo. É porque a memória é do. E por outra coisa, volto a falar, porque eu lembro-me de ter conversas a dizer que o professor Adriano Moreira tinha reaberto o Tarrafal. Aliás, escrevi aqui no Expresso várias vezes. E era quase insultado como mentiroso, apesar de eu ter publicado, inclusive, o facsímil do diário, na altura chamava-se Diário de não sei o quê, Diário do Governo. Diário do Governo. Nessa altura, em que abrem o campo. E depois, mais tarde, ele veio fazer um artigo a dizer que aquilo já não era bem o campo de Tarrafal, que era o campo de Chão Bom. Pois está bem, e era, de facto, já não se chamava Tarrafal, já se Chão Bom. Mas aquele lugar chama-se Chão Bom. Aquilo é entre o Tarrafal e o Chão Bom. Pois, quer dizer, aquilo pode-se chamar qualquer coisa. O rio para lá... Sim, é mais ou menos como dizer, não, a prisão de Caxias não é bem em Caxias, é mais em Laveiras. Exato. É a prisão de Laveiras. Vamos mudar agora o nome. Quer dizer, isto chega a ser ridículo, mas enfim. Mas para terminarmos, João, já falaste por alto qual é que foi a história tanto do teu avô como do teu pai depois. Queres-nos só reconstruir esse, portanto, o teu avô? O meu avô é pai da minha mãe, não é pai mas o teu pai depois também foi membro do Partido Comunista. Sim. Também foi militante do Partido Comunista. Mas já... dirigente. It runs on the family. Como se... Não, porque são dois lados, são duas famílias. A minha mãe pertenceu ao UE, que nunca pertenceu ao Partido Comunista. Mas depois o teu avô morre com 51 anos, já nos falaste aqui por o meu avô morre, ele volta. Ele volta em 51, está preso até 54, depois cumpriu a pena, é solto. Volta a entrar na clandestinidade. Portanto, mantém-se como militante do Partido Comunista sempre. Até à morte. E conhece a minha avó na clandestinidade. Em linguagem comunista, foram montar uma casa clandestina. Exato.
E apaixonaram-se e tiveram foi um caso casal de de se gêmeos. apaixonaram, porque às vezes acontecia não haver qualquer... Em relação íntima, claro. E apaixonaram-se e foram presos juntos novamente, mas desta vez com um casal de filhos gêmeos, que é a minha mãe e o meu tio. E portanto a minha mãe e o meu tio são educados pelo meu bisavô, que foi lá ao Tarrafal. Sim, portanto estas histórias a mim chegam-me via minha mãe, que o avô dela era quem tinha participado nestas viagens, nestas fotografias, e sobretudo uma coisa fundamental, que foi a criação desta rede de famílias, de familiares, que se juntou durante anos. Muito depois de voltarem do Tarrafal, as pessoas continuavam-se a relacionar. Cada vez que alguém ia ao Porto ia visitar o meu bisavô, cada vez que o meu bisavô ia a algum lado e havia um familiar de um tarrafalista, encontravam-se. Isto durou décadas, até ao ponto de, quando eu fui falar com algumas destas famílias, eles lembravam-se perfeitamente do meu bisavô e da minha bisavó, e das fotografias e das notícias, e de que os pais depois iam visitar e que tinham um apoio do meu bisavô. Enfim, isto foi uma rede que durou e de alguma maneira dura, porque algumas destas relações mantêm-se até o de hoje. E no teu caso deu origem a este livro, com ótima fotografia e também com... E curiosamente nos lançamentos apareceram outros familiares, porque viram numa entrevista, e então foram ter comigo e trouxeram-me outras fotografias e eu agora estou-lhes a dar outras que eu tenho. Sim. Enfim, preparar uma edição revista e aumentada. Não acho que seja o caso, mas é muito bonito como é que estas coisas se vão continuando, estas ondas continuam a avançar. Claro. E daí a importância da memória, não é? De reavivar coisas e de coisas que eu não sabia que aprendo, e outras pessoas que não sabiam nada aprendem muito, e enfim, assim se vai passando o conhecimento. Sem dúvida. Henrique, nós até para a semana. João, foi um gosto ter-te aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por teres vindo ao programa. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.